Boa noite, bem-vindos a este que é o primeiro de uma série de debates com os candidatos às próximas autárquicas que se realizam, como sabe, dia 26 de setembro. Começamos com a Junta de Freguesia de Alfragide, vamos terminar no próximo dia 23 com os candidatos à Câmara Municipal da Amadora. Alfragide, com os seus 2,5 km, é a freguesia menos populosa do município da Amadora, com 16.866 habitantes. Perdeu, desde os últimos censos, 1% da população tinha em 2011 17.044. Os candidatos a estas eleições estão aqui presentes e a todos desejo boa noite, um bom debate e uma boa campanha. Começo por vos apresentar os que são mais conhecidos, outros menos conhecidos. Miguel Lourenço, candidato pela CDU, boa noite. Carla Ferreira, candidata pelo Chega, boa noite para si também. Pedro Fernandes, da Iniciativa Liberal. Sofia Carvalho, do Partido Animais e Natureza, Pessoas, Animais e Natureza, perdão. António Paulo, atual Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide, candidato pelo Partido Socialista, boa noite também. Vasco Inglês, do Bloco de Esquerda. E Beatriz Noronha, do Dar Voz à Amadora. Bem-vindos. Vamos então começar a nossa conversa de hoje e começamos precisamente com António Paulo, candidato do PS e também, até à data, candidato a Presidente da Junta de Freguesia. António Paulo, o balanço destes últimos 4 anos. Antes de mais, o meu agradecimento à TV Amadora pelo convite que nos fizeram, cumprimentar o seu moderador, tenho prazer em revê-lo, e todos os candidatos presentes, a quem desejo as maiores felicidades. O balanço tem que ver, neste aspecto, com 3 pontos essenciais. Um que eu chamaria a herança, outro a que eu chamaria a reorganização e o terceiro que tem a ver com o período pandémico que temos vivido. Não é possível nós analisarmos a história destes últimos 4 anos sem percebermos aquilo que foi a herança que nos foi deixada pela coligação PSD-CDS. Uma junta de freguesia completamente desorganizada. Mas, António Paulo, aqui o objetivo é fazer o balanço dos seus 4 anos e não a avaliação dos anos anteriores. É importante perceber isto para a gente, a seguir, poder retomar aquilo que foi a nossa atividade. É que nós não conseguimos, quando chegámos à Junta, nós não tínhamos os elementos técnicos, humanos e administrativos necessários para poder executar um trabalho que nós pudéssemos considerar minimamente decente. E, portanto, foi todo esse trabalho, face à herança que tivemos, que nós perspectivámos a reorganização. E, portanto, posso lhe dizer que aquilo que esteve nesta gênese começou por dotar a Junta de Freguesia desses meios, quer humanos, quer técnicos. Note que nós, na Junta de Freguesia, aquilo que herdámos foi 2 computadores portáteis e um resto de velharia que estava pelo meio. António Paulo, eu peço desculpa, mas se vamos continuar a falar do período anterior a 2017, nós já fizemos o debate em 2017. Eu gostava de saber, entre 2017 e 2021, o balanço que faz daquilo que foi feito pelo atual Executivo, para nós podermos avançar no debate. Certo, mas é que nós não conhecíamos esta realidade. Esta realidade para nós foi uma grande surpresa. Portanto, e sem a qual se conhecesse essa realidade em 2017, não se teria candidatado a isso? Sem o conhecimento desta realidade, não era possível ultrapassar aquilo que foram os grandes pontos fracos que tivemos. Mas posso lhe dizer que a nossa intervenção na freguesia passou desde a reabilitação de todos os equipamentos desportivos da freguesia. Passou por, ao nível da área social e das pessoas, neste período que atravessamos, ter constituído o Fundo Social da freguesia, ter apoiado as pessoas nas suas mais variadas vertentes,
ter permitido que as pessoas pudessem ir ao centro de vacinação conduzidos pela Junta sempre que nos solicitaram, termos feito milhares de telefonemas que permitiram saber junto dos nossos séniores como é que estavam as pessoas. Foi investimento ao nível das infraestruturas. A Junta de Freguesia passou a ter o espaço Alfragide para onde pudemos transferir a nossa biblioteca. Foi um espaço que, infelizmente, face ao período que vivemos, não teve a utilização que nós gostaríamos. Um investimento pesadíssimo ao nível de todas as infraestruturas de que eu destaco, com o apoio da Câmara Municipal. A Escola de Alfragide, Almeida Garrett, passou a ter um pavilhão desportivo, coisa que não tinha. A reabilitação de um conjunto significativo eu peço que conclua o mais rapidamente possível, porque já utilizou bastante tempo e depois não vai ter tempo para os temas seguintes. Enfim, optou por usar parte desse tempo a fazer o balanço do executivo anterior e provavelmente não vai conseguir terminar com tudo aquilo que fez. Eu não fiz o balanço, eu peço desculpa, não fiz o balanço do executivo anterior. Fez da herança que teve. Sem a qual não era possível ter tomado estas decisões que foram tomadas. Muito bem. Eu passo então para o Miguel Lourenço. Miguel Lourenço, que também está na Junta de Freguesia de Alfragide. Aliás, a CDU tem dado apoio ao atual executivo. Pedia-lhe também, do seu ponto de vista, o balanço destes últimos 4 anos. Muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar todos os candidatos pelo exemplo cívico e democrático do debate de hoje. Depois, obviamente, agradecer à TV Amadora pelo convite. O balanço é muito simples. Nós fizemos em 4 anos em Alfragide aquilo que não se fez em 40. Nós, quando chegámos ao Executivo, tínhamos trabalhadores precários, tínhamos um parque informático completamente desatualizado, equipamentos desportivos, e a CDU tinha pelouro no desporto, equipamentos desportivos totalmente degradados, e portanto foi esse trabalho de fundo que tivemos de fazer, com a renovação de parque informático, com a integração de trabalhadores no quadro, com o reforço do quadro de trabalhadores para podermos prestar um serviço que ajustado àquilo que são as ambições dos fregueses. E mais do que isso, nós fizemos um investimento em equipamentos desportivos completamente ímpar. Reabilitámos todos os equipamentos, desde o Parque da Ribeira até ao Mar dos Timorenses, passando pelo 10 de junho, e portanto eu só posso fazer um balanço positivo da atividade deste Executivo e obviamente em particular da CDU, que tinha o pelouro do desporto. Dar a nota que embora, obviamente, numa ou noutra situação nós nos possamos afastar daquilo que são, enfim, que é o programa do PS, em muitas coisas fomos capazes de convergir e quando os interesses dos fregueses são postos primeiro, é sempre fácil o entendimento. Muito obrigado. Vasco Inglês, o Bloco de Esquerda, está na oposição na Junta de Freguesia de Alfragide. Como é que viu estes 4 anos e o que é que perspectiva? Boa noite, gostava de agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes. Em relação aos últimos 4 anos, nós, o Bloco de Esquerda, procurou ser uma oposição do conteúdo e não uma oposição da forma, como vimos a restante oposição nas Assembleias. É evidente que houve coisas que melhoraram, nós também sabemos isso, mas sabemos que há muito mais coisas que podem melhorar. Estamos muito preocupados com a situação do bairro de Zambojal. As casas estão extremamente degradadas, sabemos que a responsabilidade não é uma responsabilidade direta da Junta e da Câmara, é do IRU, mas a Junta tem a obrigação de intervir o mais possível no sentido de haver uma mudança rápida. Houve degradação nos últimos 4 anos também, porque temos uma zona que não tem tido obras, parte tem tido obras, mas outra parte não, e existem lá casos extremamente graves de rupturas de canos que são corrigidos com braçadeiras e não com um trabalho efetivo, e temos também toda a parte das condutas de gás, algumas em risco de explosão neste momento, nós tivemos a constatar isso recentemente. Também sabemos que
Ao nível da mobilidade, Alfragide é capaz de ser a pior freguesia em termos de transportes públicos, comparativamente com as outras freguesias. Sabemos que não temos um centro de saúde, não sei se agora vamos, depois de ter sido construído o da Buraca, se efetivamente há a possibilidade das pessoas de Alfragide poderem ter um centro de saúde, e isto acontece porque se toma Alfragide como a zona rica da Amadora. Não é necessário centros de saúde de proximidade, porque as pessoas têm seguros de saúde. Não é verdade para a maior parte das pessoas. Não é preciso transportes, porque toda a gente tem carro. Também não é verdade. Portanto, embora tenha havido algumas mudanças positivas e nós pudemos constatar isso, nomeadamente a questão da integração dos precários, e foi sempre uma das bandeiras do Bloco e que nós assumimos desde o início, mas há muitas coisas que ainda não estão resolvidas e nós estamos cá para caminhar nesse sentido e para procurar cada vez mais haver justiça social dentro de Alfragide, porque infelizmente ainda não existe. Muito obrigado. Beatriz Noronha foi Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide, é novamente candidata à Junta de Freguesia de Alfragide. Posso-lhe perguntar como é que viu estes últimos 4 anos, como é que viu ter deixado de ser Presidente da Junta de Freguesia e quais são as suas perspectivas para o futuro de Alfragide? Muito bem. Eu também não repetitivo, porque não acho que seja demais cumprimentar todos e sejam bem-vindos os que aqui estão pela primeira vez. Um cumprimento também ao Jacinto, uma vez mais está aqui connosco há 4 anos, e também agradecer a iniciativa à TV Amadora. Eu, antes de responder e de falar um bocadinho, queria só saber que tempo é que nós temos nesta primeira intervenção. Que não foi... Há um tempo limite. Sim. Para a duração deste debate. Se utilizarem mais tempo na primeira intervenção, depois vão ter que ser mais curtos na segunda. Nós temos um debate que durará aproximadamente 1 hora. Muito bem. Então, eu vou aproveitar e vou referir a razão de estar aqui. E a razão de estar aqui, tal como já foi enunciado na minha breve apresentação, eu deixei de exercer funções de Presidente em 2017 na freguesia de Alfragide e representei as pessoas que acreditaram no nosso projeto na Assembleia de Freguesia. Foram 4 anos atípicos, pela pandemia que todos temos conhecimento e que tocou a todos. E já se falou aqui da pandemia e eu se calhar vou aproveitar para que não fique esquecido, porque é importante as pessoas também terem conhecimento. Não foi realizada uma Assembleia de Freguesia online, na freguesia de Alfragide. Qualquer Assembleia que ocorreu nestes 4 anos, e se o dividirmos de 2017 a 2019 e de 2019 a 2021, fomos a única freguesia do concelho que tivemos que presencialmente ir ao auditório marcar presença na Assembleia de Freguesia. Isto é importante, e isto é importante porquê? Porque eu acho que, e um dos temas prioritários da nossa campanha de coligação Dar Voz à Amadora, e neste caso Dar Voz à Alfragide, é a proximidade. E nestes 4 anos não se viu uma proximidade entre a Junta de Freguesia e a população de Alfragide. Foi um ganho nosso, sem dúvida nenhuma. A população agia com a Junta de Freguesia e nós queremos voltar a dar voz ao Alfragide. Queremos voltar a realizar um trabalho de proximidade que é imprescindível numa freguesia que, se nós não conhecemos as pessoas, não estamos perto delas, não as ouvimos, não sabemos quais são as suas necessidades. E convido a todos a consultarem o nosso programa e vão constatar que todas as nossas propostas são execuíveis, são realizáveis e foram pensadas nas pessoas de Alfragide. Quero-vos dizer que serei diferente. Alfragide será, sem dúvida nenhuma, mais solidária do que é hoje e será muito mais cuidada do que está hoje. Quero-vos dizer também que serei uma Presidente presente das pessoas. Trago comigo uma equipa de homens e mulheres dedicados à freguesia, acrescentando que alguns deles até têm provas dadas nesta mesma freguesia.
Alfragide merece mais limpeza. Beatriz, não está propriamente a fazer o balanço dos últimos 4 anos enquanto membro da Assembleia de Freguesia. Está a ler o seu manifesto eleitoral. Muito bem, então eu posso referir, já referi uma das circunstâncias que ocorreu nestes últimos 4 anos, que foi a não realização de assembleias de freguesia online. A Assembleia Municipal, todas as outras assembleias de freguesia do Conselho realizavam, e em Alfragide isso não ocorreu. Notámos, e foi um dos motivos que, quando fui convidada, aceitei este desafio uma vez mais, porque acho que falta a proximidade ao Alfragide. Alfragide ouvia-se e neste momento não se ouve. Não há uma relação entre o Presidente e os elementos do Executivo com a população. E isso é muito importante. E por ser muito importante, eu acho que é crucial referir aqui, e também para que as pessoas em casa e que nos estão a ouvir tenham conhecimento desta situação. Muito obrigado. Vamos ouvir agora os partidos que pela primeira vez se candidatam à Junta de Freguesia de Alfragide, e começamos pelo Pessoas, Animais e Natureza. Sofia Carvalho, quais são os vossos objetivos com esta candidatura? Porquê aparecerem este ano a candidatar-se a Alfragide? Em primeiro lugar, boa noite a todos. O PAN apresenta-se aqui como uma energia nova. O nosso objetivo não é de todo destruir o que de bom foi feito, nós apenas nos apresentamos a tentar fazer o melhor que podemos para melhorar esta junta de freguesia. Ora, o PAN apresenta-se com esta candidatura pelo que observou, que esta freguesia ainda tem várias assimetrias sociais. Partilho da opinião do candidato do Bloco no que toca, por exemplo, ao flagelo dos transportes públicos, seja na sua supressão, no seu atraso, algo que é roubado às pessoas e que é uma das suas coisas mais importantes é o tempo. Ora, seja tempo para fazer o que mais gosta, tempo para passar com os seus filhos, com a família, o que seja. E uma das nossas bandeiras, por exemplo, é a transição para uma energia mais verde. E não podemos esperar que haja uma redução da dependência do automóvel quando apresentamos este tipo de alternativas. Não é isso que podemos esperar, portanto temos que primeiro melhorar e depois logo podemos fazer aquilo que é um dos nossos grandes objetivos. Também partilhamos da opinião de que é necessário a criação de um centro de saúde e queremos também aumentar o apoio a várias associações que consideramos que fazem um trabalho incrível na freguesia e que têm visto muito pouco e que pode haver muito mais apoio, seja financeiro, seja em recursos. Carol Ferreira é a candidata do Chega e que também se apresentou pela primeira vez às eleições na freguesia de Alfragide. Bom, aliás, apresentou-se pela primeira vez às eleições autárquicas. Quais são os vossos principais objetivos e porquê é que se apresentou a estas eleições? Ora bem, quero cumprimentar também todos os presentes, desejar uma boa sorte a todos e também agradecer pelo convite. Ora, o que nós concluímos é que os fregueses na Alfragide têm sido severamente esquecidos. Nós verificamos uma degradação terrível também nos bairros sociais. A segurança é um problema. Aproveito para dizer que fomos assaltados enquanto almoçávamos. Roubaram-nos uma coluna no carro. É incrível, mas isto aconteceu mesmo antes de vir para cá, por isso a segurança é mesmo um problema. Temos o problema dos transportes, inadmissível. Carol Ferreira, eu lamento que tenha sido assaltada. O facto da segurança ser mesmo problema, eu gostava de falar com números. E os números sobre a Amadora em geral e Alfragide em particular não compactuam com isso. Portanto, assaltos acontecem. Eu gostava, como amadorense que sou, e que neste debate e em todos os debates que vamos ter para as autárquicas, falássemos com dados. Os dados significam que a criminalidade na Amadora tem baixado e tem baixado muito comparativamente com outros municípios. O que estou a dizer é o que se passou. Fomos assaltados na Amadora e roubaram-nos uma coluna. Isto é um facto. Dados, não vou afirmar. Ok. Os transportes são um problema. É inadmissível ter autocarros até às 9 da noite, às 21 horas, quando há pessoas que vão estudar, saem à meia-noite, eu sei o que é ser estudante noturno. Depois, as pessoas saem do trabalho, também não têm um meio de transporte.
Alfragide é uma ilha que está aliada por várias vias rápidas e temos que pensar que nem toda a gente tem carro. Por isso, consideramos realmente que isto é um problema que tem que ser resolvido. A limpeza, também. Sabemos que a existência de pragas, principalmente baratas, falaram-nos hoje. A saúde, falta realmente do centro de saúde também é um problema grave. E a economia, eu acho que as pessoas, principalmente as que têm negócios, pequenas empresas, estão a ser severamente também taxadas, foi-me dito esta tarde, e o aumento destas taxas eu acho que é incompreensível, principalmente no momento em que vivemos, não é? Numa altura de pandemia, onde nós devemos apoiar e incentivar estes negócios para que não fechem, é porque senão é que Alfragide torna-se, principalmente ali na Zona Norte, torna-se um dormitório e não é isso que queremos. Nós queremos que estas pessoas continuem com os seus negócios porque é dali que vivem. A Carla está-se a candidatar à Junta de Freguesia, portanto aquilo que está a dizer é que vai exercer, caso seja eleita, influência junto da Câmara Municipal. Também. Vou pressionar, de certa forma, que eu acho que nós temos que incentivar a baixarmos as taxas e até criarmos incentivos, tirando algumas taxas, para ajudar estes pequenos comerciantes, porque realmente estão a passar por uma fase muito má. Muito obrigado. Pedro Fernandes é candidato pela Iniciativa Liberal e também se apresenta pela primeira vez às eleições em Alfragide. Quais são aqui os vossos principais pontos de vista em relação à freguesia? Bem, antes de mais, boa noite aos restantes candidatos e desde já agradecer a iniciativa da TV Amadora para nos reunir aqui hoje para debatermos ideias e o futuro de Alfragide, e é precisamente por isso que estamos aqui hoje. Mas antes de falarmos de futuro, penso que é importante também falarmos do presente, fazer um diagnóstico da situação atual e também falarmos do passado, para aprendermos com o que foi feito no passado, para perspectivarmos o futuro. Em relação ao presente, infelizmente o que eu tenho a dizer é que Alfragide estagnou. Estagnou, mas nem sempre foi assim. Alfragide já foi capaz no passado de atrair e reter grandes empresas na nossa freguesia, empresas que contribuíram muito ao desenvolvimento da nossa freguesia, trazendo mais oportunidades para as pessoas que vivem em Alfragide, e infelizmente o que vemos hoje é uma incapacidade de conseguir prosseguir esse caminho que foi bem feito no passado e que hoje infelizmente não acontece. Um ponto que não foi falado aqui por nenhum dos candidatos, mas que nós achamos que é fundamental e é a base de da resolução de todos os problemas que temos em Alfragide, que é a questão da educação. O abandono escolar é uma questão que nos devia envergonhar a todos enquanto comunidade, porque o abandono escolar, efetivamente, é aquilo que mais contribui para os problemas que temos na nossa freguesia. E, infelizmente, aquilo que vemos é que os jovens que estão em situação mais carenciada na nossa freguesia, estou a falar em particular aos jovens do bairro do Zambojal, que eu conheço a realidade de muito perto, eu vivi no bairro do Zambojal, portanto, sinto que estamos em falta e a falhar com esses jovens, porque se efetivamente tivermos uma estratégia eficaz de trabalhar junto dos alfragidenses para poder resolver estes problemas e trazer os jovens e dar-lhes oportunidades para que possam voar e para que possam ter um futuro melhor do que aqueles que têm, por exemplo, os seus pais, podemos perspectivar um futuro melhor para Alfragide e para a Amadora como um todo. Para isto acontecer, a freguesia deverá estar mais próxima das pessoas e não é isso que infelizmente temos assistido. Para isso, a Junta tem de estar no terreno, trabalhar com os alfragidenses, porque juntos e apenas juntos conseguimos encontrar as soluções para resolver os problemas da nossa freguesia. Miguel Lourenço, pegando aqui nas últimas palavras, ou quase nas últimas palavras do Pedro Fernandes, o abandono escolar é um problema reconhecido também pela CDU em Alfragide. É necessário uma maior proximidade. O que é que pode ser feito nesse sentido? Alfragide é uma freguesia que tem uma creche própria. Parece-me importante nós sabermos quais é que são as competências da Junta de Freguesia quando fazemos estes debates, porque obviamente que não nos candidatamos nem à Câmara Municipal, nem ao Poder Central e, portanto, não é uma competência da Junta de Freguesia, e eu creio que as juntas devem manter o foco na relação de proximidade dentro das competências que têm,
E, obviamente, que existem outras áreas dos órgãos públicos para se ocuparem dessa matéria. Obviamente que para nós, tudo o que tem a ver com a ação social e garantir que conseguimos integrar as populações mais fragilizadas é prioritário. Agora, a Junta não dispõe daquilo que são os instrumentos necessários para atuar sobre o abandono escolar. Beatriz Noronha, que já foi, como disse no início, Presidente de Junta, concorda com esta observação? A Junta não pode fazer nada? Pode fazer e muito. Pode fazer e muito. Candidato Pedro Fernandes, não me permitiram chegar aos temas todos. A educação é um dos nossos principais temas no nosso programa. E se nós, uma vez mais, e não sendo repetitiva, mas acho que é muito importante, a proximidade, a parceria que se pode fazer com as associações de pais, que as há na nossa freguesia. Temos um agrupamento de escolas, uma escola do 2º e do 3º ciclo, e temos 3 escolas do 1º ciclo. Temos a gestão de uma creche jardim de infância, é verdade. E temos muitos colégios, e mesmo com as escolas privadas, e não no âmbito da ajuda ao abandono escolar, mas nós podemos fazer tanta coisa e primar pela educação. Nós vamos continuar a apostar na educação e sempre apostamos na educação. Mas como é que isso se faz? Se interligarmos a educação com o desporto, com as associações, se tivermos conhecimento dos alunos, neste caso do que estamos a falar do insucesso escolar, se os conhecermos, é tudo muito mais fácil. Conseguimos chegar junto deles, levar junto deles alguém que os ajude. Não é a junta de freguesia no todo, mas se ajudar e se estiver próxima e criar parcerias e ajudar estas crianças que se calhar através do desporto ou da cultura possam ter um verdadeiro sucesso. António Paulo, estes 4 anos foram 4 anos atípicos, ou foi um mandato atípico porque foi cortado ao meio pela pandemia, mas esta situação que estamos aqui a falar, do abandono escolar, da necessidade de proximidade com a população, é uma preocupação sua também? Claro, eu acho que é uma preocupação de todos os candidatos e de todas as pessoas que vivem em Portugal. Não há ninguém que não tenha esta preocupação. É preciso passar da preocupação às ações e o que é que está nas competências da Junta de Freguesia fazer. Aquilo que lhe posso dizer é que Alfragide tem 2 escolas que são referência em termos do ranking nacional. Quer a escola do agrupamento Almeida Garrett, a escola, portanto, do 2º e 3º ciclo, quer a escola Luís Madureira, que é uma escola de uma IPSS. E as associações que existem na freguesia fazem parte de uma comissão que se chama a Comissão Social de Freguesia, e com todas elas a Junta de Freguesia sempre trabalhou, sempre. Essas associações têm um trabalho meritório no âmbito do abandono escolar. E sendo o candidato da Iniciativa Liberal, como disse, creio que residente no bairro do Zambojal, deve conhecer todas essas associações e o trabalho que elas têm feito, bem como o apoio que a Junta de Freguesia tem prestado a essas associações. Posso-lhe falar na cooperativa, posso-lhe falar na partilha, posso-lhe falar na Casa Zambojal, posso-lhe falar na Academia Johnson. Há um conjunto vasto de associações e nós entendemos que ao Estado cabe um determinado papel, mas que à sociedade civil também cabe um determinado papel. E essa sociedade civil, que até é muito apregoada pela Iniciativa Liberal, em Alfragide está presente. Portanto, nós não só temos as melhores escolas do ranking, como ainda por cima, em termos de abandono escolar, mesmo no Zambojal, essa situação hoje não é uma realidade. Sofia Carvalho. Em termos percentuais, é evidente, abandono escolar haverá sempre. Sofia Carvalho,
Falou-se agora do movimento associativo. Como é que vê o movimento associativo e a necessidade de fortalecer este movimento em Alfragide? Nós partilhamos da opinião que este problema é de facto grave e que fazemos de tudo para o tentar minimizar. E achamos que é por um apoio mais significativo a estas associações, que sabemos que têm um impacto enorme na comunidade, e dou o exemplo que até o candidato do PS deu como associação a Partilha, que têm um enorme impacto na comunidade e que muitas vezes vê os seus apoios muito fracos, e agora neste precisamente, por exemplo, tem uma iniciativa muito boa com a Fundação Benfica que está estagnada. Eu percebo que seja devido à situação da pandémica, mas também acho que é uma iniciativa demasiado importante para não se fazer de tudo para voltar. Portanto, nós achamos que é através desta uma maior proximidade, realmente saber a realidade social, saber a situação social da população, como é que podemos ajudar, e a Junta tem um grande isso, aliás, já foi falado aqui, que se faz esse trabalho. E volto a reforçar com as associações que estão no terreno e que acabam por saber muito mais dessa situação do que nós, que às vezes estamos um pouco de fora, que podem ajudar ainda mais, portanto, reforçar esses apoios. Inglês, o movimento associativo pode ser um pilar estruturante de uma freguesia? Sem dúvida que sim, mas o movimento associativo precisa do apoio da Junta. E o apoio da Junta a que nível? Na detecção dos problemas e na análise dos problemas, e na possibilidade de reportar esses problemas quando não podem ser resolvidos pela Junta, que muitas vezes não podem, ou pela Câmara ou pelo Poder Central. E havendo vontade política é perfeitamente possível fazer essa articulação e conseguir mudar alguns dos problemas que existem atualmente. Muito bem. Carla Ferreira, mesma pergunta. Sobre educação, não é? Sim, sobre o abandono escolar, mas também sobre a importância que o movimento associativo pode ter no apoio, não só, mas também a esta situação. Nós achamos, quer dizer, eu acho que os jovens hoje em dia têm que ter uma noção de que com esforço tudo se consegue. Eu acho que a nossa educação está a atravessar também uma altura em que o mérito, o esforço não é bem visto, as pessoas não querem estudar, mas nós temos que dar um incentivo e fazer com que os jovens pensem que realmente com o esforço tudo se consegue, apesar de viver numa zona nobre ou apesar de viver num bairro pobre ou degradado, porque com o esforço tudo se consegue. Nós sugerimos os prémios de mérito, porque achamos que as pessoas já ao incutirem que realmente com o esforço tudo é possível, achamos que poderá funcionar. E também queremos dar prémios aos professores, que também tem sido uma classe um pouco esquecida, prémios didáticos, e onde os próprios alunos podem eleger o melhor professor. Pedro Fernandes, não posso deixar de lhe perguntar também a si sobre o movimento associativo. Sem dúvida nenhuma que as soluções passam para além da Junta de Freguesia, com todas as associações e todas as instituições que se fixaram no nosso território. Nós achamos que as soluções encontram-se em conjunto, não só com as associações, mas também no terreno com os próprios alfragidenses, porque temos que deixar deste paradigma de que a Junta de Freguesia sabe quais as respostas para os problemas das pessoas. Não, temos que ser humildes, estar no terreno e ouvir as pessoas e, em conjunto com as pessoas, encontrar as melhores soluções para a resolução dos problemas. Eu queria só voltar aqui um bocadinho ao tema da educação, porque eu acho efetivamente que isto é relevante, e queria relatar aqui uma realidade que eu assisti na primeira pessoa, porque eu estudei na Escola Azul, em Almeida Garrett, e existe uma realidade que de facto não deveria de acontecer numa escola, porque estamos a falar de segregação social numa instituição que não deveria de promover esse tipo de comportamento. Estamos a falar, por exemplo, no simples facto de, por exemplo, no agrupamento vertical Almeida Garrett, na escola EB23, onde eu estudei, a realidade é que, quando se constitui turmas, não se misturam os meninos do bairro de Zamojal com os meninos das outras zonas de Alfragide. Eu acho que isto é um pressuposto que nos deveria de envergonhar, porque esta segregação na base da educação, e quando estamos a incutir isto logo nesta fase de vida nas crianças, a mensagem e aquilo que estamos a passar. Estamos a passar que os meninos do bairro de Zamojal não estão ao mesmo nível dos meninos das outras zonas de Alfragide. E isto é um pressuposto completamente errado e não é aquilo que se assenta
naquilo que a Iniciativa Liberal defende, que é a igualdade de oportunidades e de circunstâncias para todos. Mas todos não terem a mesma não sendo a oportunidade gestão para evoluir. escolar da competência da Junta de Freguesia, aqui a única coisa que pode fazer é denunciar a situação ou como Certamente, possível, e exercer a sua influência política para que de isto influência. não aconteça. Uma outra situação, que aliás ela é sempre transversal a todas as conversas que vamos tendo, e já falámos disto em 2017 e não podemos deixar de voltar a falar agora, que é a limpeza e manutenção dos espaços verdes, que aparentemente é sempre um problema ou é sempre uma dificuldade. António Paulo, vou-lhe pedir que seja telegráfico para podermos abordar outros temas. Com que problemas é que se deparou neste... Eu serei telegráfico, mas permita-me, que não possa estar de acordo consigo. O Conselho Diretivo da Escola Almeida Garrett tem feito um trabalho excelente. Eu acho que é passar um atestado de pobreza a quem, naquela escola, como lhe digo, é uma escola de excelência e onde a integração... Eu peço desculpa, mas eu vou ter que intervir. E onde a integração... Eu estudei na escola, eu conheço os meus filhos estudaram nessa do escola. Conselho Diretivo da escola, eu só estou a relatar aquilo que vivi na primeira pessoa. Peço desculpa, mas essa situação é muito desagradável. Bem, não é desagradável, é a realidade. Não se importa quem pede desculpa aos candidatos, é a realidade, mas é a realidade. Eu gostava que avançássemos para outros temas. Aliás, eu já tive a oportunidade de pedir aqui, há um candidato que diz ter conhecimento... É a minha experiência pessoal, não estou a inventar nada. Não ponho em dúvidas, como não pus em dúvida aquilo que já foi dito aqui por outros candidatos, mas não é isso que estamos aqui a discutir, até porque situações dessas a acontecerem, denunciem-se às entidades competentes. Agora gostava de ouvir falar sobre a limpeza e manutenção de espaços verdes em Alfragide. Nós, ao nível da limpeza, estamos perfeitamente alinhados com quem falamos, de que nos diz das melhorias que existiram na freguesia a este ano. Nós, portanto, hoje, em cada uma das 5 zonas em que dividimos a freguesia, temos 2 cantoneiros a proceder à limpeza. Nós, desde a semana passada, passámos a ter uma varredora nova, adquirida pela Junta de Freguesia, que tem realizado um trabalho que é só percorrer as ruas da freguesia e verificar aquilo que temos feito. Ao nível daquilo que se chama os monos, no passado havia um dia para recolher monos. Nós hoje, todos os dias, recolhemos monos na freguesia. E, portanto, este trabalho, que se deve aos trabalhadores da Junta de Freguesia, tem sido um trabalho excelente. Paulo não reconhece que haja, ou melhor, acha que as críticas que são feitas não são justas? Acho que ao nível da limpeza, as críticas que são feitas não são justas. Sofia Carvalho, como é que o PAN vê a questão dos espaços verdes em Alfragide? Da limpeza urbana, obviamente. Em primeiro lugar, nós consideramos importante fazer mais campanhas de sensibilização ambiental para a população, que também assume que queira e que às vezes pode desconhecer como manter os espaços verdes o mais limpo possível. Queremos também assegurar o cumprimento da lei das beatas, através de nova sinalética que relembra... Eu peço-me desculpa de interromper, mas só para concluir a ideia, é que quando se pergunta como é que vê e quando diz que se quer fazer, como? Ou seja, se é preciso melhorar, como é que se pode melhorar? Está a falar das campanhas de sensibilização? Também, mas de manter o mais limpo possível. Como é que se mantém o mais limpo possível? É arranjando mais equipamento, é contratando mais pessoas? Neste caso, nas campanhas de sensibilização ambiental para a população, é, nomeadamente, explicar, muitas vezes, que ainda há pessoas que não têm esse conhecimento muito profundo, de como fazer, do porquê de não se poder atirar lixo para o chão, coisas básicas como essa, ou então também como se faz a simples reciclagem, que muitas vezes ainda é feita de forma errada. Estava então a falar do cumprimento da lei das beatas, que é uma coisa que afeta e muito os espaços verdes. Queremos então apostar em maior sinalética para este caso, relembrando a sua proibição de tirar as beatas para o chão e em adquirir novos equipamentos, também, nomeadamente juntos de caixotes de lixo, para o descarte do lixo do tabaco. Beatriz Noronha, não escamoteando a situação, foi também algo que
que lhe foi apontado, a limpeza e a manutenção de espaços verdes, é algo que, embora não admitido pelo candidato agora Presidente, é apontado a este Executivo. Qual é o problema com a limpeza e a manutenção de Alfragide? Quais foram as dificuldades que sentiu e que acredita que pode não vir a sentir no futuro ou que pode resolver no futuro? Muito bem, obrigada pela questão. Foi aqui dito pelo candidato do Partido Socialista que a Junta de Freguesia adquiriu uma varredora no final do mandato. A varredora chegou à freguesia no dia 30 de agosto, há precisamente 2 semanas. São precisos 4 anos, e vou-vos explicar porquê 4 anos. Porque a Junta de Freguesia de Alfragide tinha uma varredora cedida pela Câmara Municipal que era conduzida por funcionários da Junta de Freguesia de Alfragide, que a mesma, no início do ano civil de 2017, avariou e a Junta de Freguesia de Alfragide não teve varredora durante o ano 2017. Vinha pontualmente cedido pela Câmara e fazia uma varredura mecânica na freguesia, era a situação que havia. Falo de Alfragide, também havia freguesias, então, na mesma dificuldade, mas eu estou aqui para falar de Alfragide. Depois, e é também um dos nossos temas de programa, entendemos que com equipas de brigada de higiene, equipas que estão de prevenção, nomeadamente à sexta e ao sábado, a freguesia vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Alfragide precisa de mais cuidado, todas as pessoas o dizem. Estamos nós aqui a falar e calculo que todos tenham uma opinião, e se o Sr. Moderador entende que a higiene é importante falar, é porque ela se calhar não está bem, porque se estivesse tudo bem se calhar não se falava neste tema. Relativamente aos espaços verdes, tristemente deixámos de ser a freguesia de referência do Conselho da Amadora. Se tiverem a oportunidade hoje de ver na rede social o atual Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide, aqui connosco e candidato do Partido Socialista, que o procedimento não correu bem e que os senhores terão a oportunidade de ver. Por nós, e uma vez mais em oposição, e porque fiz questão de estar representada na Assembleia de Freguesia, muitas vezes, e quando chegava à Assembleia de Freguesia de dezembro, eu relatava que a verba destinada à manutenção de espaços verdes não era suficiente. E se os senhores, por curiosidade, quiserem verificar o orçamento apresentado em 2018, em 2019, em 2020 e o de 2021, vão concordar com o que eu digo, porque não houve investimento na manutenção de espaços verdes durante este último mandato da freguesia de Alfragide. Obrigado, por isso é que está no estado em que está. Miguel Lourenço, a mesma questão. Como é que estamos com a limpeza e manutenção de espaços verdes? Muito obrigado. Eu aproveito para ver como é que estamos em distribuição de tempos, porque faltou-me a pergunta do movimento associativo, que eu acho que é um tema muito relevante e onde efetivamente ainda temos algumas fragilidades na freguesia e tem de ser uma aposta clara. Aproveito para responder agora. Tem de ser uma aposta clara para o próximo mandato. Relativamente aos espaços verdes e à limpeza, a limpeza não tanto, os espaços verdes nós tivemos algumas dificuldades contratuais, mas o problema é mesmo esse, e aqui essa é uma situação que nos separa do PS, mas também do PSD, seguramente da Iniciativa Liberal, porque este modelo em que externalizamos o serviço a empresas privadas é um modelo que não serve às freguesias e, portanto, aquilo que nós acreditamos é que a internalização dessas competências na Junta de Freguesia vai seguramente resultar num melhor serviço. No caso da limpeza, bem, nós também não fazemos política nas redes sociais, não é? Quer dizer, estas coisas é um bocadinho como a criminalidade. Quando nós apontamos alguma coisa, convém que tenhamos factos efetivos. E quando vemos nas redes sociais um caixote cheio que alguém tira rapidamente uma fotografia, não quer dizer que tenhamos um problema de limpeza na freguesia. Mas, mais uma vez, aquilo que foi a aposta... Miguel Lourenço, só para terminar... As questões, peço desculpa, as questões não se colocam pelas redes sociais, mas há temas que são transversais. Aliás, claro, sim, claro. Se nós não tivéssemos conversas para saber mais sobre aquilo que aparece às vezes nas capas de jornais ou a abrir telejornais,
E se não falássemos sobre isso, toda a gente ficava a acreditar que era verdade. Portanto, quando se fala sobre isso, mesmo que seja nas redes sociais, aqui estamos nós para perguntar: isto é verdade, isto acontece, há um problema. O António Paulo teve a oportunidade de dizer: não é real. E diz Noronha diz: sim, é real. Miguel Lourenço agora tem a sua opinião. Para quem nos está a ver, também seguir e depois irem dar uma volta por Alfragide se quiser. É justamente esse jornalismo do contraditório e jornalismo do rigor que nós defendemos e não outro. E, portanto, agradeço esse comentário. Relativamente à limpeza, eu lembro que, mais uma vez, os trabalhadores da Junta que cumpriam à data trabalho na Junta de Freguesia eram claramente insuficientes para proceder a esse trabalho e, portanto, fez-se esse reforço e quer trabalhadores, quer meios mecânicos. Agora, eu volto a dizer, não se faz em 4 anos aquilo que não se fez em 40 anos e, portanto, é com muita surpresa que eu vejo aqui alguém poder apontar a falta de trabalho dos últimos 4 anos nessa matéria, que não é verdadeira, basta ver o número de trabalhadores contratados e a maquinaria comprada, e quando nos últimos 40 nós tínhamos a situação que tínhamos. E, portanto, relativamente à limpeza e espaços verdes, é esta a nossa posição. Vasco Inglês, eu vou-lhe pedir que fale um pouco sobre este tema e ponho já outro tema em cima da mesa, que é a inclusão social. Portanto, mas peço-vos mesmo aquilo que eu já tinha pedido há pouco ao António Paulo: comecem a ser telegráficos, porque senão vamos... Eu já sou naturalmente telegráfico, mas já vou tentar não ser tão telegráfico, senão fico com menos tempo. Olha, eu vivo em Alfragide há 17 anos e, em relação à higiene urbana e à limpeza dos espaços verdes, aquilo que eu sinto é que as coisas continuam na mesma. Não, nesta área, noutras áreas pode ter havido alguma evolução, nesta área julgo que não houve evolução nenhuma. Aquilo que é sempre curioso é quando chega a altura das eleições, passa-se agora e passou-se há 4 anos atrás, há sempre um milagre da limpeza antes das eleições. Portanto, as pessoas apercebem-se disso e comunicam: finalmente estão a limpar. Não quer dizer que não fosse feito, mas não era o suficiente. Neste momento parece que as coisas estão um bocadinho melhor. A outra questão que tinha colocado... Inclusão social. Relativamente à inclusão social. Pois, é um dos problemas que nós temos em Alfragide. Vamos ter que voltar outra vez à situação do bairro de Zambojal. O que nós vemos é que falta um projeto realista de integração da comunidade cigana. Não houve atenção ao longo destes 4 anos. Sabemos que tivemos a situação da pandemia, que dificultou, mas não há nenhum passado. Nós podemos continuar a funcionar com uma lógica de guetos. Sabemos que os guetos aumentam a criminalidade. Sabemos que existem muitos a melhor forma de é integrar as pessoas e, em vez de integrarem deles, dividir as pessoas para pela área. Temos também o programa a necessidade do programa municipal de educação, isto é uma das formas de integrar e de tentar a educação deste tema, e mais uma vez, este não tem existência. Passando também a ideia que tem algumas das pessoas que hoje estão a fazer no ano nós temos que melhorar. Portanto, há muito trabalho a fazer nesta área e passa a proximidade, conhecer a comunicação, conhecer todas as pessoas mais próximas e nessas áreas. Carla Ferreira, há necessidade de projetos de inclusão social em Alfragide? Claro que sim. Tudo passa, já que eu não falei há bocado pelas associações, passa por aí. Acho que as associações são um bom local para as pessoas se integrarem e conviverem uns com os outros, que isso é importante, e as pessoas verem que existe algo além do bairro, não é o que estão habituados a viver. O desporto também é uma saída, como vemos, basta olharmos para a nossa seleção, não é? Acho que o desporto, os jovens começam a ver essa realidade de uma forma diferente. É preciso incutir também responsabilidades e deveres, porque acho que isso é algo que dá-nos uma visão mais global, não é, de que somos realmente todos iguais. Também quero falar da limpeza. Não concordo. Os fregueses, falei com vários, não concordam com essa melhoria.
A limpeza nas ruas, propomos realmente que haja equipas de varredores, não é? Por rua, por bairro, um grupo que possa limpar as ruas, os espaços verdes que realmente estão numa situação muito caótica, o controle de pragas, que é muito importante porque o lixo atrai as pragas e as pessoas têm-se queixado muito de baratas e ratos, e também partimos da sensibilização. E se as pessoas não caírem em si, não verem que realmente moram ali, que tem que ter uma rua limpa, temos que ter um bairro limpo, acho que devem ser aplicadas coimas, porque só assim que acho que as pessoas vão perceber que temos que respeitar onde vivemos, não é? E vivemos todos numa comunidade e isso é um facto. Eu, por acaso, lamento não termos mais tempo, porque eu gostava de colocar algumas questões sobre esse tema, mas temos que avançar. António Paulo, inclusão social em Alfragide. Como? Inclusão social. Aquilo que nós temos feito com as associações, julgo que é o espelho do trabalho que tem que continuar a ser feito. Todos nós, mesmo o PSD, quando esteve a governar a Junta de Freguesia, elegeu a Comissão Social de Freguesia como o ponto central para a comunicação entre a Junta de Freguesia e as populações no que concerne à inclusão social. Mas eu acho que este tema é um tema que pode ser levantado, mas que, de certa forma, progressivamente, ele tem vindo a ser diluído. Na medida em que grande parte de alguns preconceitos que nós podemos ter, a prática explica-nos que não é assim. Por exemplo, no Partido Socialista, nós temos na nossa lista um cigano. Aliás, saiu no Jornal Público essa referência. E, portanto, a inclusão social passa também por aqui. Não passa apenas por palavras, passa também por atos. António Paulo, eu peço desculpa, mas isso ser notícia de jornal, por si só, já me parece muito pouco abonatório. Mas isso é uma questão dos jornalistas, não é? Como deve calcular, não fomos nós que escrevemos a notícia, não é? Mas é apenas para lhe dar um exemplo de como nós praticamos e não apenas teorizamos, não é? E, relativamente à forma como nós nos relacionamos com todas as associações, acho que não há nada como na conversa que todos vós poderão ter com as mesmas associações, poderão verificar o papel que a Junta de Freguesia tem desempenhado nesta. Muito obrigado, António Paulo. Sofia Carvalho, como é que vê as necessidades de inclusão social em Alfragide, telegraficamente? Ora, eu acho que para compreendermos o presente temos sempre que pensar no passado e houve logo um erro gravíssimo que foi quando o bairro do Zambejal foi só para as pessoas, foi para todas as pessoas que vieram do 6 de Maio e das Fontezinhas. Logo aí foi integração, foi zero. Nós temos um projeto bastante ambicioso para o bairro do Zambejal que é uma espécie de polo desportivo, campus desportivo, que inclui um campo de futsal, um campo de basquetebol, uma zona de atletismo, uma zona de skate e bicicleta e ainda estacionamento. É um investimento grande, é um projeto extremamente necessário também e posso dar um exemplo de uma situação que me aconteceu que acho que toca a todos, que assim bastou-me 5 minutos no bairro do Zambejal até com a Dona Felicidade, que penso que conhecem da Associação A Partilha, para virem 2 meninos, cerca de 6, 7 anos, perguntar: Dona Felicidade, quando é que vamos ter um campo de futebol? Ora, só um campo de futebol, uma coisa tão básica para crianças brincarem, porque as crianças ali brincam na rua, no meio do lixo, até porque a situação da limpeza no bairro também é grave. Zonas não adequadas acabam por pôr em perigo, não estão em segurança e daí a importância deste projeto. Estou mesmo a acabar. Também pretendemos estabelecer protocolos com entidades locais que promovem várias atividades, nomeadamente associações, que promovem ações de sensibilização ao respeito intercultural, através de, por exemplo, turmas de teatro ou dança para pessoas jovens ou adultas, que dinamizam até a partilha de diferentes culturas, o que promove a diversidade, a aceitação da diversidade e a interculturalidade. Beatriz Noronha, hipertelegráfica, inclusão social em Alfragide, não me respondendo, por favor, que há outdoors com fotografias de várias pessoas. Não, nada disso. Agora não estava a perceber. Nós temos história e em 2013, quando agregámos uma parte do ex-território da Buraca, nomeadamente o bairro do Zambejal e o bairro Alto do Moinho,
houve um cuidado da nossa parte em incluir esta população e fazê-la parte e sentir-se ser Alfragide. Isso foi conseguido, fez-se história nesse sentido. Também se fez história com o projeto ReFood, em Alfragide, também se fez história. Temos o Get Involved, um projeto que também havia nas escolas e com as crianças mais desfavorecidas. Depois dizer que a requalificação do espaço público está no nosso programa. As iniciativas culturais, que também está no nosso programa e que ainda não falámos e que eu acho que é muito importante, porque é uma forma também de chamar todos e de incluir todos. E é tão extraordinário quando nós temos uma iniciativa para a população e olhamos, e porque conhecemos as pessoas, sabemos que temos pessoas do bairro de São Meixal, sabemos que temos pessoas do bairro do Alto Moinho, sabemos que temos pessoas da Quinta Grande, explica um bocadinho de forma telegráfica, como foi pedido, e aproveito só para fazer uma correção que é importante. Foi dito, no início, eu tinha esquecido aqui de tomar nota, o candidato do Partido Socialista referiu na sua apresentação sobre... É rápido, que foi constituído por vós o Fundo Social. Tem a ver com a inclusão, Jacinto, tem a ver com a inclusão. Que foi constituído no mandato passado o Fundo Social. Não foi constituído no mandato passado. O Fundo Social, que existia já no nosso orçamento, ele existia. Tem vindo a ser aumentado e muito bem, e é de louvor. Mas só fazer este reparo que é importante, e estamos na inclusão social, também era oportuno. Obrigada. Miguel Lourenço, inclusão social, telegraficamente para irmos à última ronda. Sim. Bom, inclusão social, o movimento associativo está no terreno e a Junta tem apoiado o movimento associativo de acordo com aquilo que são as suas disponibilidades. Não obstante isto, eu creio que temos de discutir o instrumento PAMA novamente para perceber de que forma é que conseguimos reforçar esse apoio, um apoio que consideramos escasso. Para a inclusão social, aquilo que tem sido a nossa aposta é no desenvolvimento das infraestruturas desportivas, porque acreditamos que a porta mais natural para a inclusão social, para o primeiro passo da inclusão social, é efetivamente o desporto. Depois dizer que inclusão social é ensinar as pessoas a pescar, não é a dar o peixe, não é? E, portanto, esta lógica de assistencialismo que, sobretudo, o PSD-CDS tem em relação à inclusão social, não é de todo aquela que é a lógica da CDU. Muito bem. Pedro Fernandes tem vindo a abordar este tema, mais ou menos, ou a aflorar este tema nas suas intervenções anteriores. Agora, conclua só rapidamente para irmos à ronda final. Já não me tenho sido dado a palavra durante algum tempo e houve aqui alguns temas que eu gostaria de referir, que têm a ver com um ponto levantado aqui pelo candidato da CDU, quanto à questão da limpeza dos jardins e a manutenção dos jardins, que tem a ver com o facto de, por decisão da Junta de Freguesia, se ter externalizado os serviços de manutenção dos jardins. Para nós, a Iniciativa Liberal, tanto nos faz que esse trabalho seja feito pela Junta de Freguesia ou por uma empresa. Desde que o trabalho seja bem feito e que pese menos aos contribuintes, ótimo, é isso que a gente quer. Não nos importa se é um privado ou se é a própria Junta de Freguesia a o fazer, desde que o trabalho fique bem feito e que pese o menos possível ao bolso dos contribuintes. Temos de deixar de tratar com leveza o dinheiro das pessoas, porque é isso que estamos a falar, é o dinheiro das pessoas, é o dinheiro de todos nós, e não é o dinheiro do Estado. O Estado somos nós. Em relação a esta matéria de inclusão social, existem aqui vários pontos de convergência, inclusive fiquei surpreendido aqui com o que disse o candidato da CDU, de ensinar as pessoas a pescar em vez de lhes dar o peixe. Plenamente de acordo. Acho que essa é exatamente a tática. Tratam da coligação à saída, mas... Eu fiquei bastante surpreendido, confesso, mas eu acho que é precisamente esta a saída para tirar as pessoas da pobreza. É ensiná-las a pescar, é precisamente isso. Esta aqui em matéria de inclusão social, existem aqui vários pontos de convergência e fico satisfeito por saber isso. Sem dúvida que o desporto e a cultura podem ser aqui rampas de saída para muitos jovens. Sabe que eu tenho uma particular convicção de que a Amadora, e por inerência Alfragide, tem um potencial enorme para ser uma potência do desporto nacional. Nós temos muito capital humano, e estou a falar de jovens, cheios de energia, que se fossem devidamente orientados e se tivessem as condições para poder se desenvolver, que provavelmente poderiam canalizar essa energia em atividades de valor acrescentado,
Poderia ser o desporto, poderia ser a cultura ou poderia ser a educação como base. E isto é um pressuposto do qual nós não podemos abdicar e, efetivamente, existe poucas respostas atualmente em Alfragide para dar alternativas aos nossos jovens de se desenvolver que não sejam os caminhos tradicionais. Porque a escola por inerência, pode funcionar para a maior parte das pessoas, mas temos que dar alternativas para os jovens que possam não ser bons na escola, mas podem ser excelentes desportistas, podem ser excelentes músicos, podem ser excelentes pintores. E é preciso estar no terreno e trabalhar com esses jovens, trabalhar o seu potencial para que eles possam desenvolver e para que possam encontrar alternativas para poderem ter um futuro digno. Nós já ultrapassamos o tempo que tínhamos previsto para este debate, portanto vamos dar a volta por todos os candidatos conforme tinha sido falado. Vou pedir a Beatriz Noronha e António Paulo, vocês falaram um pouco demais nas vossas intervenções anteriores, portanto vão ter que falar um pouco menos na vossa última declaração. Cada um terá 1 minuto para fazer uma declaração, os outros candidatos terão um pouquinho mais, mas também não muito mais. Beatriz Noronha é a primeira. Muito bem. Penso que falámos de temas interessantes, temas importantes e temas que caracterizam a nossa freguesia. Vou aproveitar para apelar à mudança e referir que foi pouco referido aqui neste momento e desde 2017, neste mandato, o Partido Socialista liderou um executivo com acordo da CDU. Temos aqui um histórico de 4 anos com o acordo da CDU na freguesia, é importante referir e que todos tenham conhecimento desta situação. Dizer-vos que, convidar-vos a conhecer o nosso programa, as nossas ideias, tudo o que nós temos e que achamos que é importante para dar voz à Alfragide e dar voz à Amadora. Todas as nossas propostas foram pensadas e têm capacidade de serem concretizadas. Depois, dizer-vos que comparem os programas. Vejam o programa do Partido Socialista à Freguesia de Alfragide e as propostas para o próximo mandato são intervenção, reabilitação, requalificação, reordenamento e asfaltamento. Isto quase que se perguntava, Sr. Candidato do Partido Socialista, se eventualmente a sua candidatura não ganhar a Câmara Municipal da Amadora, o que é que vai fazer em Alfragide? Porque estas propostas são todas no domínio da Câmara Municipal. Falou-se aqui no início, muito bem, relativamente às competências da Junta de Freguesia e da Câmara. Não foram todas esclarecidas, nomeadamente o equipamento desportivo. É certo que Alfragide teve melhoramentos nos seus equipamentos desportivos, mas a sua competência tem a ver com a Câmara Municipal da Amadora. Apelo, conte comigo, como sempre contou, e sabe que connosco Alfragide vai voltar a ter voz. Obrigada. Sofia Carvalho. Para concluir, nós apresentamos estas eleições autárquicas com um programa eleitoral orientado por uma visão ecocêntrica que perspectiva a saúde humana e a saúde do planeta como 2 faces da mesma moeda. E afirmamos que só com uma visão integrada poderemos alcançar aquilo que comumente designamos como qualidade de vida. Ora, quando falamos em qualidade de vida, falamos muito dos problemas que falámos aqui hoje, tanto na integração social, a falta de um centro de saúde, o problema da gestão dos espaços verdes e é isto que me comprometo a fazer, eu e o PAN, tentar dar o nosso melhor para resolver este tipo de questões, caso os eleitores que nos estão a ver confiem em nós para o fazer e garanto que não iriam ficar desiludidos. Muito obrigado. Vasco Inglês. Está no bloco esquerda, acima de tudo, para que as pessoas possam cada vez mais e todos possamos cada vez mais funcionar com a democracia participativa e não só com a democracia participativa. Aumentar a transparência, as pessoas terem acesso à informação quando a Secretaria não ser freguesia para poder expor os seus problemas e, infelizmente, isso não deve funcionar muito bem, porque sabemos que eu vou aqui um pouco desta situação, mas podemos incluir muito neste sentido. Há muita coisa positiva, inclusive sobre a creche e a possibilidade das pessoas pagarem menos por creche, porque existem alguns lugares sociais, mesmo se pagar bastante, mas isto não é limitado. É uma coisa que sempre convidar as pessoas para ir
cada pessoa, ou melhor, se eu tiver, fizer uns pastéis de nata e agradecer esses pastéis de nata para oferecer aos amigos, depois se não os amigos lá para cá, é a mesma coisa que nós tivermos. Isso acaba por acontecer. Os nossos objetivos passam não só pela transparência, tentar melhorar a venda das transporte circular das várias freguesias, melhorar a comunicação urbana, a proteção dos mais pobres, melhorar a democracia e higiene, como já temos falado, o respeito pelos grupos animais, apoiar a terceira idade, nomeadamente o apoio psicológico, espaços de cultura e desporto, apoio ao comércio local e uma tentativa de determinarmos como fim de desertificação da população. Como sabemos, a partir das comunidades não se tem e esse é um dos principais fatores de segurança na Alfragide. Muito obrigado, António Paulo. Ora, muito obrigado também. O Partido Socialista está na rua há várias semanas em campanha, divulgando as suas propostas. Portanto, não é aqui que eu vou divulgar as propostas, porque as pessoas já as receberam todas e têm acesso, através das redes digitais, a poderem consultá-las. Aquilo que eu posso dizer é que as conversas que temos tido com os fregueses nos dão o estímulo necessário e suficiente para acreditarmos na nossa vitória. Estamos confiantes, achamos que merecemos a confiança dos alfragidenses e queremos que nos próximos 4 anos Alfragide vai estar melhor. Muito obrigado, Pedro Fernandes. Basicamente o que eu quero dizer é que os alfragidenses podem contar com a iniciativa liberal para uma gestão responsável da freguesia, assente em ideias e propostas liberais. Propostas que passam por tornar a junta de freguesia mais ágil, mais eficiente, que simplifique processos, que reduza a burocracia, que aumente a transparência e que efetivamente esteja no terreno, junto das pessoas, a procurar soluções de compromisso. Queremos trazer o poder próximo das pessoas e devolver o poder ao cidadão. Queremos uma junta com iniciativa. E por estarmos a falar precisamente de iniciativa, eu queria deixar uma mensagem muito pessoal e de esperança a quem nos está a ver. Todos somos capazes, dadas as condições e esforços necessários, de sair de uma situação difícil e vencer na vida. Eu cresci no bairro de Zambojal e hoje estou aqui a candidatar-me para a junta de freguesia, onde cresci, estudei e trabalhei. Quero mostrar com esta candidatura que crescer num bairro social não tem de ser uma fatalidade e muito menos uma sentença. É com a educação que podemos efetivamente mudar as coisas e criar um futuro melhor para as pessoas. E é sem dúvida a melhor ferramenta para erradicar a pobreza. É a educação que dá a verdadeira liberdade às pessoas. Liberdade de se libertarem de um Estado paternalista que nivela as pessoas por baixo e que oferece migalhas aos mais frágeis da nossa sociedade, ferindo a sua própria dignidade. Está na hora de nos focarmos no que realmente importa. E o que importa é criar um Estado que sirva as pessoas e não um Estado que se sirva das pessoas. Essa é a nossa missão. Mostrar que caminhos mais liberais podem melhorar a vida das pessoas. Confiamos que no dia 26 os amadurenses e os alfragidenses saberão que um vereador liberal e um membro da Assembleia de Freguesia de Alfragide liberal podem fazer toda a diferença nas suas vidas. Queremos trabalhar com todos os alfragidenses e contar com a sua iniciativa para tornar Alfragide, Amadora e Portugal mais liberais. Muito obrigado. A chave para um futuro melhor é votar na iniciativa liberal. Carla Ferreira. Obrigado. Ora, nós queremos dar um foco, que é algo que ainda não foi aqui falado, que é a saúde mental. Nós temos algumas ideias para promover a saúde mental, porque sem ela nós não estudamos, nós não trabalhamos, nós não somos cidadãos cumpridores de regras e deveres, não é? E não somos cidadãos ativos. Ora, isso tem uma grande importância, porque principalmente agora em tempos de pandemia verificamos que há muitas pessoas com problemas com os seus negócios, na sua família, com baixa autoestima, e nós queremos dar grande foco a isso. Depois, o meu apelo aqui é à maioria silenciosa que saia de casa e vote pela mudança e vote no Chega.
Muito obrigado, Miguel Lourenço. Cabe-lhe a si encerrar este... Não vai-me caber a mim daqui a pouco, mas... Na CDU temos um projeto. Mais do que um projeto, temos um histórico na gestão autárquica. As pessoas conhecem-nos bem. Não embarcamos nos discursos fáceis, nos discursos redondos. Quando os outros falam, a CDU faz. E, portanto, é nosso objetivo mais saúde para Alfragide, com o Centro de Saúde, mais mobilidade, criando um módulo pendular entre a freguesia e a estação de comboios da Reboleira, melhores condições de trabalho para os trabalhadores da freguesia, um reforço de apoio ao movimento associativo, seja através da Junta de Freguesia, seja através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, continuar a investir nos equipamentos desportivos e mudar o modelo de gestão de espaços verdes e de limpeza urbana. No próximo dia 26 é importante reforçar a presença da CDU. No próximo dia 26, votem CDU. E chegamos assim ao fim deste que foi o primeiro debate, o debate com os candidatos à Junta de Freguesia de Alfragide. A todos os que estiveram presentes, a quem nos acompanhou aí em casa, muito obrigado por terem estado connosco. Nós voltamos amanhã e o debate será com os candidatos à Junta de Freguesia da Mina d'Água. Até lá, muito obrigado e boa noite.